você tem uma barriga aumentada, eu vou passar para você aqui, o seu corpo, além de acumular essa gordura que você consegue ver quando você vai para frente do espelho e consegue pegar nessa gordura, aquela coisa que você consegue poupar, aquela barriga que empurra a sua camisa, sabe? Aquela gordura que você consegue ver. A pior gordura é a que está na frente da sua barriga. Então, muitas vezes você acumula gordura na parte lateral, ali nos pneuzinhos, muitas vezes você acumula gordura nas costas, mas qual que é a pior gordura de todas? É essa que é acumulada na frente da barriga. Porque quando você acumula muita gordura, principalmente na frente da sua barriga, isso é um sinal, isso são sintomas que o seu corpo está também armazenando, colocando muita gordura para dentro. E essa gordura que fica dentro de você, que fica lá entre os órgãos, que fica entre as artérias, essa gordura é a gordura visceral. Então, ou seja, se você tem muita gordura para fora, se hoje você tem barriga, a probabilidade de você ter gordura visceral é muito grande. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo, porque quando você tem gordura visceral, o que vai acontecer com você? Essa gordura visceral, ela libera substâncias que vão contaminar todos os seus órgãos, as suas células, ou seja, isso vai fazer aumentar ali o triglicerídeo. Inclusive pessoas quando começam a emagrecer do jeito certo, a primeira coisa que acontece é já melhorar as taxas de triglicerídeos. Quando você for fazer um procedimento de emagrecimento, é interessante que você primeiro faça todos os seus exames de sangue e a partir do momento que você começa a emagrecer do jeito certo, você vai perceber que todos os seus marcadores de saúde vão melhorar também. Então, quando você começa a emagrecer do jeito certo, esse triglicerídeo, sabe, que está lá em excesso, ele vai diminuir. Então, olha que bacana isso. Então, uma coisa, quando diminui aí o triglicerídeo, você começa a melhorar a tua saúde também. Então, diminuir essa gordura visceral também vai ajudar nessa questão, ou seja, reduz também o HDL, não sei se vocês sabem o que é isso, aquele colesterol bom. Então, ou seja, se você tem muita gordura visceral, esse colesterol bom, ele está reduzido e isso pode desenvolver em aumento de doenças do coração. Então, o papo aqui é sério, tá? E justamente uma coisa que você precisa entender que é, quanto mais acima do peso, mais barriga você tem, maior é a possibilidade de você ter algum problema de saúde, ou seja, alguma doença muito grave. Inclusive, galera, ir até morrer. O que acontece? Dificilmente você vê uma pessoa acima do peso muito velha. Antes de você envelhecer, você morre. Porque pessoas que estão acima do peso morrem muito mais cedo que pessoas mais magras. Então você fica mais debilitado. Isso ficou muito claro, né? Agora, infelizmente, eu perdi alguns amigos, tá? Agora que teve a Covid, infelizmente foi foi muito difícil para muita gente, inclusive para mim também, que eu perdi algumas pessoas queridas, mas se a gente for estudar, a maioria das pessoas, a grande maioria, obviamente, morreram pessoas, morreram atletas, morreram pessoas comuns, mas a maioria das pessoas que morreram na pandemia foram pessoas obesas. Isso é fato, basta vocês estudarem. Hoje, infelizmente, a gente sabe que esse público foi o público que mais, essa população foi a população que mais sofreu com a Covid. Então, para já, se você está acima do peso, você está aí tendo um risco de morte, sim. Então, isso é perigosíssimo. Show de bola? Então, como que a gente vai fazer? Qual que é a medida, galera? Vocês têm uma fita métrica na sua casa? Se não tem, pega emprestado do vizinho. Você vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é uma fita métrica bem baratinha. Sabe aquela fita métrica de costureira? E você vai fazer o seguinte, qual que é a medida ideal, tio Ed? Você vai pegar, a fita métrica tem dois lados. Tem essa parte maior aqui e tem uns centímetros, que é essa parte aqui, ó. Você vai medir com esse lado aqui. E você vai passar, vai ficar em pé, ou seja, se você vai fazer essa medida sozinho, é interessante que você faça na frente do espelho. Se de repente tem uma pessoa para te auxiliar, você vai lá, a pessoa mesmo faz em você. E você vai pegar essa fita métrica, aí tem muitas medidas que as pessoas falam, Ed, coloca para cima, entre a cristeli, que é a costela, isso é muito complicado. Isso, quando tiver um profissional fazendo essa avaliação em você, ele vai lá e pode usar essas medidas. Mas uma medida muito simples que dá para você fazer é simples, só passar essa fita em cima, exatamente em cima do seu umbigo. Você vai lá embaixo no umbigo e passa essa fita métrica. Se você estiver sozinho, cuidado para essa fita métrica não ficar toda torta assim, ó. Então você vai ficar retinha
exatamente sobre o umbigo e você vai ver quanto que deu a tua cintura. E você vai avaliar quantos centímetros que deu a tua cintura. Aí você vai lá, anota isso e você vai... Vou te passar os dados. O que seria ideal hoje para homem e para mulher? Tá? Tio Ed, o que seria bacana hoje? Então é o seguinte, os estudos mostram o seguinte, que mulheres têm que estar com ideal abaixo de 80 centímetros de barriga. Então depois que você mediu lá, deu 74, 75, até 80 seria o ideal para as mulheres. Entre 80 e 88 já aumenta o risco de todas essas doenças que eu acabei de falar aqui, tá? Diabetes, doenças do coração, enfim, resistência à insulina. Entre 80 e 88 aumenta o risco dessas doenças. E a partir mais de 88 centímetros de barriga, aí o risco dessas doenças é um risco aumentado. Aí, meu amigo, aí você tem que correr atrás do prejuízo aí, porque é perigoso, tá? E os homens, tio Ed, o que seria ideal para os homens? Os homens, eles têm que estar... O ideal seria a circunferência abdominal tá abaixo de 94 centímetros. Abaixo de 94 centímetros. Entre 94 centímetros e 102 centímetros, esse já é um risco, você está correndo um risco aí de você desenvolver algumas doenças que eu acabei de falar agora. Tá? Entre 94 e 102, você já está aí, pode estar desenvolvendo um risco de doenças. E acima de 102, aí o risco é aumentado. Aí tem que tomar muito cuidado, porque pode acontecer aí de você estar desenvolvendo já uma doença devido à sua barriguinha aí.